Bom, passando aqui no início do vídeo pra falar que esse vídeo tem alerta de spoiler, então quem não assistiu Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, recomendo não ficar aqui. Valeu, valeu. Eu sou a Nesco e hoje o tema é Demon Slayer, então sem perder tempo, já bora começar. Bom, né, eu também tô aqui, não sou fantasma, e hoje a gente vai falar sobre o nosso personagem favorito, que é o primeiro requisito, e você começa, Nesco. O meu personagem favorito é a Nesco, também pela história dela, pelo jeito dela, pela força dela, a história dela que ela foi, né, a família dela foi atacada por Onis e durante isso ela acabou virando um Oni para proteger aquele pequenininho e o Tanjiro veio para buscar ela, né? E ai, desculpa se vocês não assistirem, é que eu tô dando spoiler da história. Vou colocar no começo do vídeo alerta de spoilers. E eu amei a história dela. E eu amei o jeito dela, a aparência dela. Eu amei que ela tentou, tipo, no final, o Hashira do Vento tentou o sangue dele lá ameaçar ela, mas ela, pela força dela, com o irmão dela, ela não bebeu o sangue daquele Hashira. E eu amei isso, que ela é muito forte. Então, passando aqui pra agora para o Sabito. Bom, né? Meu personagem favorito é o Sabito. Mesmo a história dele não ter sido grande no anime, pois ele morreu no segundo ou terceiro episódio e ele apareceu apenas pro Tanjiro, já que eu não posso contar a história dele, eu vou contar uma história uma história resumida do que eu gostaria que fosse a história dele. Bom, se vocês ouvirem um barulho de bocejo, é porque a gente tá gravando 2 horas da manhã, mas ok. E começando, é que eu gostaria que o Sabito ainda estivesse vivo e ele ajudasse o Tanjiro na jornada. E eu queria que ele tivesse um elemento de espada, tipo raio, porque é meu elemento favorito. E eu gostaria que ele fosse muito forte, que a ponto de ser um Hashira, pois, né, quando você tem um personagem favorito, você quer que ele seja um dos mais fortes, mas geralmente não acontece. E eu queria que a história dele, ele fosse o melhor amigo do Tanjiro, da Nesco, do Zenitsu e do cabeça de javali, que eu esqueci o nome agora. E eu queria que eles fossem melhores amigos e que na hora que eles forem pro lugar dos Hashiras, eles acontecesse alguma coisa. Eu esperava que o Tanjiro ia ia virar um Hashira durante o anime, só que o anime foi meio curto, então, né, não aconteceu. E é isso, eu queria que o Sabito ainda estivesse vivo. E agora bora pro próximo. Esperando a transição. Bora. O que você mais. Quer dizer, o que você menos gostou do anime? Bora lá. Primeiro eu, né? Porque vai trocando. O que eu menos gostei no anime, começando por personagem, foi Muzan Buxiojin. E agora, resumidamente, no anime mesmo, o que eu menos gostei foi que os 12 Kizukis, quer dizer, o Muzan Buxiojin, né, matou um dos 12 Kizukis inferiores. Só que me incomodou porque ele matou quase todos os inferiores, menos um, e ele não matou os Oni normal, porque mesmo eles, os 12 Kizukis inferiores, mesmo eles sendo inferiores, eles ainda eram mais fortes que os Onis normais. E em vez de ele matar os Onis normais, ele matou os inferiores. Isso me incomodou, porque ele deixou os mais fracos vivos e o do meio, dizemos assim, ele matou. Não todos, né? Mas ele matou. Isso me incomodou demais. Pô, não que eu goste dos 12 Kizukis, mas nem faz sentido o que ele fez. E outra coisa, eu não gostei no anime por causa que eu achei que o Zenitsu seria um pouquinho mais da hora. Só que eu não gostei do jeito dele de choramingar toda hora. E agora, bora pra Nesco.
Então, o que eu menos gostei do anime, eu acho que foi... Começa por personagem. Dos personagens, eu acho que foi aquele lá da seleção final. Que apareceu primeiro atacando aquela menina de cabelo branco. E depois, num dos últimos episódios, ele apareceu esbarrando no Tanjiro. Mas, em relação ao anime, o que eu menos gostei foi o cara que ele falou da atitude lá dele. Quando ele matou uns inferiores a eles. Isso me incomodou demais também. E eu também não gostei muito das atitudes um pouco do cabeça de javali nos primeiros lá, quando ele viu a caixa. Nos primeiros momentos. Nos primeiros momentos, quando ele viu a caixa lá da Nezuko. Que o Zenitsu... Que o Zenitsu protegeu isso aí. Ai, eu tô esquecendo palavras agora. E eu não gostei tanto, mas hoje em dia eu amo ele, então é muito pouco coisa que eu não gostei do anime, porque esse anime é ótimo. Ó, a Julie roncando. Bom, pra quem não sabe, Julie é minha cachorra e ela ia sair na foto, então bora. Então, passando para o Sabito. Eu já falei, agora é a próxima pergunta. Bora. E o que você mais gostou, né? Que é o reverso. Aqui tá escrito como se eu fosse o primeiro, só que naquela hora eu fui o primeiro, então começa por você, Nesco. O que eu mais gostei no anime, ó, se relacionando a personagens, eu gostei de 2 que eu amei. Eu amei o Zenitsu e eu amei a Nesco. Eu amei esses personagens, foram muito importantes pra mim. Mas em relação ao anime em si, eu amei essa coisa do Tanjiro querer proteger a irmã dele, né? Eu amei essa força de vontade. Tipo Naruto, eu amo esses protagonistas que, aliás, é quase todos que tem essa força de vontade pra proteger e pra amar alguém. Eu amo, eu vejo assim, esse olhar que faz eu ficar, nossa, esse personagem é muito top. Por isso que eu amei. Eu também amei a Nesco, eu amei todos os personagens. Na verdade, quase todos, né? Então, passando para a Sabita agora. Bom, já que, começando aos personagens, os personagens que eu mais gostei foi o Tomioka, o Hashira da água, e o Sabito, né? Mas fora o Sabito, se for escolher outro, eu gostei mais do Pilar da Serpente, que também... eu esqueci, é Hashira de algum... eu acho que é Hashira da Serpente mesmo. Em relação ao anime, o que eu mais gostei... em relação ao anime, o que eu mais gostei foi que... É que aquela parte que o... Lá não na seleção final. Aquela parte lá na... Nossa, esqueci. Lá no lugar dos Hashiras, a parte que eu mais gostei foi a parte que o Tomioka, ele larga, tipo assim, puxa a mão do pilar da serpente pro Tanjiro falar com a Nesco, pra ela não morder a carne humana do Hashira do Vento. Porque eu acho que se não fosse pelo Tanjiro, quer dizer, pelo Tomioka, que largou o Tanjiro, a Nesco eu acho que teria agido alguma coisa, ou feito alguma coisa. Daí eu gostei muito dessa parte, que eu fiquei nervoso, literalmente, eu fiquei suando, e depois, por causa do Tomioka, eu fiquei aliviado. Então, e é por isso mesmo, eu ia dar minha justificativa, mas já tá justificado. Próximo. Agora, a última pergunta, depois a gente, infelizmente, vai ter que se despedir. Qual é a última pergunta? É sim, uma curiosidade. Ah, tá. Então... Uma curiosidade é dos meus personagens favoritos. De 2, os nossos personagens favoritos dos seus. A gente descobriu que o Tomioka, o Hashira da água, e o Sabito são irmãos.
Mano, e nunca passou pela minha cabeça isso. Também. Tipo assim, eu fui descobrir hoje pra gravar e repassar pra vocês. E, mano, aí eu vi assim, aí eu. Vocês podem pesquisar aí. Você vai ver que eles têm uma certa semelhança aqui. Você vai ver que eles têm uma certa semelhança. Pelo cabelo. Pelo cabelo, Pelo jeito. pelo jeito, o olho. Eu só fiquei incomodado também por isso, por causa que se um era Hashira, o outro poderia ter treinado ele. Quem não treina o próprio irmão, né? Meu irmão não me treina. Mas se ele fosse um espadachim e você queresse ser, seus pais não iam pagar pra alguém te ensinar se seu irmão poderia te ensinar de graça, né? Próximo. Que não tem mais pergunta. Que é até o próximo vídeo, porque não tem mais nada pra falar. E espero que vocês tenham gostado. É nosso primeiro vídeo, mas é isso. A gente vai ter que se despedir. O vídeo vai ficando por aqui mesmo. Valeu, falou e... Tchau.